mas a gente precisa lidar com as situações a todo momento, mesmo quando não tem um diagnóstico desse, que pode acontecer de uma criança ter algum tipo de comportamento. Não que esse comportamento diagnostique ela com o Sim. transtorno, mas eu aprendi naquela condição, naquela situação, a forma de lidar, de Isadora, olha, o que, que vai acontecer? Você tinha tal coisa que estava combinado para sábado. Eu tento trazer com antecedência e conversar com ela sobre aquilo. Então, isso foi fazendo com que aliviasse. Eu sentei, expliquei isso para ela também, que eu vi nela que ela tem uma certa dificuldade de lidar quando tem alguma alteração e que eu estava disposta a mudar essa minha forma de comunicação com ela e ela também entendeu que eu estava tentando. Sim, e pensando nesse caso, né, porque a inflexibilidade cognitiva, ela é uma característica do autismo, mas no caso da sua filha que tem uma ansiedade, essa ansiedade, ela é gerada, muitas vezes existem gatilhos ali que acontecem. Então, eu tenho uma expectativa que eu vou viajar de manhã e etc. Essa mudança aciona o gatilho de eu me preparei tanto para isso, de repente isso não aconteceu da forma que eu esperava que acontecesse comigo, enfim, e aí eu vou lá e é um gatilho para minha ansiedade, né? E dentro desse cenário em que você tem um diagnóstico de ansiedade, é esse o caminho. Qual é a forma que a minha filha funciona? Poxa, para ela é difícil. E à medida que isso vai acontecendo, e aí é bem importante isso, né? Não é que você deixou da sua filha ter imprevistos. Ela continua tendo os imprevistos dela. Só que a forma com que a gente apresenta isso muda o quadro, porque eu vou dando para o cérebro dela repertório para lidar com essas mudanças. Então, daqui a 6 meses, quando tiver uma mudança, essa mudança já não é um gatilho para ela se desregular, para ela ter essa desorganização, para ela ter um gatilho e ter ali uma crise de ansiedade, porque o cérebro dela já foi aprendendo com a sua conduta a lidar com essa situação e aplicando isso, pensando no autismo, né? Quando a gente está falando desses comportamentos que acontecem por conta da quebra de rotina, quebra de padrão, a nossa ação frente a isso ajuda esse cérebro a ir flexibilizando. Então, o meu filho, ele gosta muito de doce de leite, aquele doce de leite que é líquido, que vem num saquinho, né? E quando a gente chegava na loja e não tinha esse doce de leite, isso era um grande surto, porque na cabeça dele, essa possibilidade da gente não ter aquele doce de leite é como se nunca mais ele fosse encontrar aquele doce de leite. Então, o que a gente foi fazendo ao longo do tempo foi dando opções para ele. Mesmo que ele se desorganizasse um pouco, ele se estressasse um pouco, estando, ó, não tem o doce de leite, a gente pode levar um chocolate. E a gente foi fazendo isso. E depois de um tempo fazendo essas pequenas trocas, né, com ele em casa, sempre vai na quadra, depois vai brincar no parquinho. A gente começou a inverter, vai no parquinho, depois vai na quadra. A gente foi criando ali pequenas flexibilizações na rotina dele, então acorda que assistir um desenho, agora a gente vai ouvir uma música, depois a gente assiste o seu desenho. Essas pequenas mudanças foram refletindo que hoje, se ele chegar na loja e não tiver o doce de leite que ele quer, ele mesmo escolhe outra coisa para substituir aquilo, porque a gente foi ensinando ele que existem formas de flexibilizar o comportamento dele. Eu lembro de uma crise terrível que eu tive com ele no meio da rua. Tem um ano que isso aconteceu. Foi a última crise terrível que ele teve. Que a gente saiu da igreja e na igreja tem uma lanchonete, né? Quando você sai. E ele queria pão de queijo. E a gente ficou na fila, vamos comprar pão de queijo. Quando chegou a hora dele pegar o pão de queijo, tinha acabado de acabar. Isso, sim, foi muito difícil pra gente, porque ele se desorganizou completamente. Ele teve uma crise, o pai dele precisou ir me buscar, porque eu não tinha condições de voltar com ele sozinha e com as crianças, enfim. E hoje eu percebo que a minha ação ali foi uma ação que não ajudou ele. Porque no primeiro momento que ele teve aquela surpresa desagradável de não ter o pão de queijo que ele queria, a minha ação poderia ser, ó, Dani, o pão de queijo acabou, mas a gente pode ir lá.
é comprar batata frita no McDonald's que fica ali do lado. E a batata frita é uma coisa que compete para ele com um pão de queijo. Mas que ele não tinha linguagem o suficiente, capacidade cognitiva o suficiente para substituir aquele item. Então, na ausência daquele item, veio a desregulação e toda a crise. E eu venho aprendendo desde então que a forma com que eu vou agindo no ambiente vai fazendo com que ele aprenda a ir flexibilizando os comportamentos dele. Então, de agora, por exemplo, a gente chegar no lugar, no shopping, aquele dia eu não vou comprar sorvete para ele, né? E aí ele chegar, eu quero sorvete. Eu falo, não tem sorvete. Aí ele fala, então eu quero bala. Então, automaticamente ele entende, então dá pra ter outra Sim, coisa. Não precisa ser só assim, essa linha reta. Mas o ambiente familiar, ele é importantíssimo dentro do autismo. Se você não quebra a rotina do seu filho, de forma planejada, obviamente, se você não flexibiliza, se você faz tudo para evitar uma desregulação, você não está ensinando esse cérebro a flexibilizar. A flexibilidade cognitiva, ela não é sorte, ela é um trabalho duro e uma construção que a gente vai fazendo ali todos os dias. E muitas vezes a própria família, os cuidadores, são rígidos, né? Então, se não for assim, não é. Então, a gente não flexibiliza. sim. Às vezes você vai com seu filho no mercado, ele quer um picolé às 7 horas da manhã, você só quer dizer não e acabou. Por que a gente não flexibiliza? Não dá para ter o picolé, mas a gente pode comprar um chocolate. Se a gente julgar, é melhor comer o chocolate às 7 do que o picolé. Por que a gente não flexibiliza? E aí o nosso comportamento também vai piorando a rigidez do nosso filho. Então eu vejo muitos Uhum. extremos. A família nunca quebra a rotina para não desorganizar o indivíduo e eu vou criando um cérebro cada vez mais rígido e cada vez mais difícil de lidar. E com uma grande lembrança de que o nosso filho ele não é feito para nós. Ele vive numa sociedade. Se a gente não ensina, se a gente não trabalha habilidades, fica mais difícil não só pra gente, mas pra ele.